você faz exercício físico todos os dias, você se alimenta bem, você vai no médico anualmente, faz aquele check-up básico, ele te diz que está tudo ótimo, seus exames estão todos normais e até te dá os parabéns, mas aí do nada você infarta. Como é que isso é possível? Como pessoas que aparentemente estão no auge da forma física, com colesterol supostamente controlado, ainda são vítimas de infarto e de derrame. Homens do coração. A verdade é que o check-up padrão, que a maioria das pessoas fazem, e fazem até todos os anos, ele é incompleto. Ele muitas vezes não detecta se as suas artérias não estiverem ali quase que totalmente obstruídas. Esse tipo de check-up não olha para os marcadores corretos. Você pode ter um colesterol normal no papel, se sentir super bem, enquanto isso, a placa de gordura está lá, em silêncio, se acumulando na parede do seu coração. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente causa um infarto em pessoas aparentemente saudáveis. Nós vamos falar sobre os fatores de risco que são ocultos e que os exames de rotina eles deixam passar. E o mais importante, eu vou te falar quais são os exames específicos que você pelo menos deveria discutir a necessidade de fazer eles aí com o teu médico antes que seja tarde demais. Para quem é novo por aqui, eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Aqui no canal, que já conta com mais de 3 milhões de inscritos, graças a vocês, eu trago informações atualizadas sobre a saúde do coração, sobre prevenção e qualidade de vida, sempre baseado em evidência. Antes de começarmos, clica no botão curtir, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação. Tópico 1, a proteína C reativa ultrassensível. Vamos começar com algo que muita gente subestima, a inflamação. Hoje, a ciência já mostrou que o risco de infarto não depende só do colesterol. E muitas pessoas, a inflamação também participa desse processo. Como é que a medicina percebeu isso? Com a PCR ultrassensível, um exame que funciona como um marcador de inflamação no sangue. Um dos estudos mais importantes foi o estudo Júpiter. Ele avaliou pessoas que não tinham ali o colesterol tão alto, mas tinham a PCR ultrassensível elevada, mostrando que existia inflamação aumentada. Esses pacientes foram tratados com rosuvastatina. E o que aconteceu? Claro, caiu o LDL, mas também caiu a PCR. E junto com isso, caíram os eventos cardiovasculares. Depois o estudo PROVE-IT reforçou ainda mais essa ideia. Os pacientes que evoluíam melhor eram justamente os que conseguiam reduzir as duas coisas ao mesmo tempo, o LDL colesterol e a PCR ultrassensível. Ou seja, controlar o colesterol, claro, é importante, mas reduzir a inflamação também faz diferença. E o estudo que deixou isso ainda mais claro foi o estudo CANTOS. Nesse caso, os pesquisadores usaram uma medicação que agia diretamente na inflamação, sem baixar o colesterol. Mesmo assim, quando a PCR ela caiu, o risco de infarto e AVC também diminuiu. A grande mensagem é simples: a aterosclerose não é só colesterol. A aterosclerose também é inflamação. E por isso, para entender melhor o risco cardiovascular, não dá para a gente olhar só para o LDL. O LDL continua sendo essencial, mas ele não conta ali a história toda, porque a aterosclerose não é só um problema de acúmulo de gordura. Ele também envolve ali inflamação na parede do vaso, ativação do sistema imune e maior chance de instabilidade da placa. Por isso, hoje as principais diretrizes reconhecem que a PCR ultrassensível, especialmente ali quando está acima de 2 mg por litro, pode identificar então um risco residual importante. Ou seja, colesterol e inflamação são problemas complementares. Aqui no consultório, a gente sempre pede a PCR ultrassensível sempre que é necessário. É um arsenal a mais nos exames complementares e que pode mudar a classificação do risco cardiovascular. E se ela estiver alta? Aí a gente vai investigar. É gordura visceral? É resistência à insulina? É o teu estresse crônico? São noites mal dormidas? Ou até mesmo um problema de dente ali que não foi tratado? Então o importante sempre é descobrir a causa raiz e tratá-la precocemente. Tópico 2, apolipoproteína B. Agora, vamos falar de um exame que pode revelar um risco que o colesterol comum muitas vezes não mostra. A ApoB. Porque no exame tradicional, o que normalmente aparece é o LDL colesterol. Ou seja, a quantidade de colesterol dentro das partículas de LDL. Isso ajuda, lógico, mas não conta a história inteira. Você pode ter um LDL aparentemente normal e ainda assim está com risco aumentado de infarto. Por quê? Porque o problema não é só na quantidade do colesterol. O problema também é o número de partículas que conseguem entrar ali na parede e formar a placa. É aí que entra a ApoB. A ApoB é uma proteína que está presente nas principais partículas que causam a aterosclerose, como o LDL, o VLDL e o IDL. E tem um detalhe fundamental: cada uma dessas partículas carrega exatamente
uma molécula de ApoB. Então, quando você mede a ApoB, você não está vendo só quanto colesterol tem no sangue. Você está na prática contando quantas partículas perigosas estão circulando. Por isso que ele é bem preciso, então, para estimar o risco. Porque não é só o LDL que agride a artéria. Outras partículas também participam desse processo. E todas elas favorecem o acúmulo de gordura na parede dos vasos. Todas elas aumentam o risco cardiovascular. E a ApoB consegue, então, captar esse risco total. Quem é que deve colher a ApoB? De acordo com o SBC, a dosagem da ApoB é especialmente recomendada para quem tem o triglicérides elevado, para quem tem diabetes, obesidade ou tem síndrome metabólica. Também é útil em pessoas com alto risco cardiovascular, que já estão em tratamento, mas a gente precisa ali dar uma avaliada mais detalhada no risco residual, a LPA. Existe um outro marcador que pode mudar completamente a leitura do teu risco cardiovascular, a LPA. A lipoproteína A, ou LPA, é parecida com a LDL, mas carrega uma proteína extra chamada apolipoproteína A. E essa diferença faz dela uma partícula especialmente perigosa. A LPA é mais inflamatória, acelera a formação de placa nas artérias e também favorece a formação de coágulos. Ela é uma espécie ali de LDL ainda mais aterogênica. Na prática, então, aumenta o risco de infarto e AVC. E não é só isso. A LPA também está ligada à calcificação da válvula aórtica, podendo contribuir, então, para a estenose aórtica, uma doença que endurece ali a válvula aórtica do coração e pode, então, trazer consequências sérias ao longo do tempo. Agora, o ponto mais importante. A LPA é determinada pela genética. Diferente dos outros marcadores, nesse caso, alimentação, exercício físico, perda de peso, lógico, apesar de ser essencial para a saúde, ela não baixa a LPA. É por isso que tanta gente convive com a LPA alta sem saber. Cerca de 20% da população tem a LPA elevada. Ou seja, de cada 5 pessoas, uma pode carregar esse fator de risco. Por isso, as principais diretrizes recomendam dosar a LPA pelo menos uma vez na vida. Ah, doutor, e se a minha LPA vier alta, o que eu vou fazer? A resposta é simples. A gente tem que ser mais rigoroso com os outros fatores de risco. Então a pressão arterial tem que ficar bem controlada, o LDL tem que ficar mais baixo, a ApoB, que eu te falei agora, tem que ficar mais baixa. A glicose deve ficar sempre ali nos níveis adequados. Claro, nada de cigarro. Você deve manter, nesse caso, um estilo de vida adequado. Hoje, ainda não existem remédios amplamente aprovados para baixar a LPA ali de forma específica, mas tem tratamentos promissores aí que já estão em estudos. Enquanto isso, a lógica é clara. Se existe um risco genético maior, precisamos reduzir com excelência todos os outros fatores de risco. Tópico 4, resistência à insulina. Chegamos então ao último e talvez o mais importante fator de risco oculto, a resistência à insulina. Ela acontece quando o corpo responde mal à insulina e o pâncreas então precisa produzir cada vez mais para manter a glicose normal. O problema é que isso pode ficar escondido por anos. Na prática, a resistência à insulina costuma vir ali com uma barriga aumentada, com os triglicérides altos, com gordura no fígado, a pressão geralmente está mais alta também, e mais adiante pode surgir o diabetes do tipo 2. No estudo cardiovascular de Quebec, pessoas com níveis altos ali de insulina no sangue tiveram um risco de doença cardíaca até 5 vezes maior. Em alguns casos, então, esse risco foi até mais forte do que a relação do colesterol alto com o problema do coração. E aqui tem uma armadilha. Você pode ter resistência à insulina e mesmo assim você ter a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada normais. Isso acontece porque o pâncreas ainda está compensando, trabalhando muito mais ali para manter o açúcar sob controle. Ou seja, glicose normal nem sempre significa metabolismo saudável. Por isso, muitas vezes vale a pena dosar também a insulina de jejum. E aí como é que você vai saber se tem resistência à insulina? Uma forma prática é calcular o índice de Roma. A conta é simples. Você pega a glicemia de jejum, multiplica pela insulina de jejum e divide por 405. De forma geral, abaixo de 2,5 sugere uma boa sensibilidade à insulina. Acima de 2,5 sugere que o paciente então tenha resistência à insulina. E a boa notícia é que isso pode melhorar muito. A base do tratamento é reduzir gordura visceral, fazer musculação, atividade física aeróbica, cortar o açúcar, reduzir os carboidratos refinados e tirar os ultraprocessados da rotina. Quando o básico é bem feito, os exames mudam rápido. Então esse é o fator de risco mais fácil de modificar com a mudança do teu estilo de vida. Ao longo desse vídeo, eu falei de exames importantes, como a ApoB, a LPA, a PCR ultrassensível e o índice de Roma. Eles mostram quanto o teu sangue favorece ali a formação de placas. Mas existe um ponto fundamental. O exame de sangue não mostra se a placa já está ali instalada na artéria. E para isso, a gente tem exames complementares para avaliar a artéria entupida no coração. E aí, entre os exames, como o score de cálcio coronariano, a angiotomografia de coronárias, o próprio teste ergométrico,
a cintilografia miocárdica, a ressonância cardíaca e o cateterismo cardíaco. Inclusive, eu estou preparando um vídeo só sobre isso para te mostrar qual exame você tem que fazer e quando você tem que fazer. Então fica de olho aí nos próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém. Essa informação pode salvar a vida de uma pessoa que acha que está saudável só porque a glicose está normal. Manda esse vídeo para ele. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.